Com show de Arrascaeta, o Flamengo vence o Cruz Azul por 2-1, é campeão do Derby das Américas e caminha a passos largos para enfrentar o PSG na grande final e quem sabe se tornar bicampeão mundial. Em uma partida complicada, o Flamengo até sai na frente, mas depois o Cruz Azul complica o jogo e Filipe Luís usa suas armas. Cebolinha entra e faz uma ótima atuação e o Flamengo é campeão do Derby das Américas. E o Flamengo pode chegar à final com um time mais forte, mais maduro e mais preparado do que aquele elenco de 2019 e pode ser bicampeão mundial. Você vai acompanhar toda a análise desse jogo aqui agora. Como que foi esse jogo? O Flamengo ficou perto de perder, o Flamengo mereceu ganhar. Tudo isso você acompanha aqui agora com o canal Victoriano 2.0. Já chega se inscrevendo aqui no canal e vamos pro vídeo. Então vamos lá, né, rapaziada? O Flamengo vem a campo com essa escalação aqui, anunciou essa escalação minutos antes, com Rossi, Varela e a grande mudança, não seria grande mudança, né, já era esperada, do Léo Ortiz voltando à titularidade do Flamengo. Muito se podia se esperar também que o Danilo, pela final que ele fez contra o Palmeiras, pelo nível de decisão, talvez pela confiança que ele tivesse, ele pudesse ser titular, mas pelo modelo de jogo aí do Cruz Azul, foi meio óbvio se esperar que o Léo Ortiz viesse como titular, até porque o Cruz Azul é um time que gosta de jogar com as linhas bem altas, a gente vai ver isso daqui a pouco. Vou mostrar pra vocês as linhas do Cruz Azul pra esse jogo, né? Mas aí, obviamente, Filipe Luís optou por vir com o Léo Ortiz, porque tem essa qualidade, tem esse trato com a pelota, sabe tratar bem na bola, é igual você, sabe tratar bem a bola, você pega direito na bola, então assim, o Léo Ortiz tem essa característica e veio como titular aí a comando de Filipe Luís. E aí segue tudo normal, né? Léo Pereira, Alexandro na lateral esquerda, obviamente. Eu ouvi boatos, o pessoal, vai botar o Ayrton Lucas porque o time do Cruz Azul gosta de explorar bastante as laterais e tem a velocidade, mas era muito improvável que o Ayrton Lucas conseguisse suprir tecnicamente o que o Alexandro consegue entregar, a calma, a qualidade, a saída de bola, enfim. Então, Alexandro, Eric Pulgar, Jorginho, De Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique como capitão. Então, o Pedro já estava relacionado, mas ainda vem nesse processo de voltar de lesão aí. Então, a escalação como manda o manual do nosso querido Filipe Luís, né? E aí o Cruz Azul anuncia aí seu time com Godinho, Sanches, que nós vamos falar dele daqui a pouco, Campos, Dita, o zagueirão aí, Lira, Varavelli, que é o grande líder técnico desse time, tanto é que os flyers e tudo era feito a Arrascaeta contra o rosto dele. E aí segue o time do Cruz Azul, do jeito que vocês estão vendo aí, o Ribeiro e, obviamente, esse cara aqui, ó, Rotonde, que no primeiro tempo foi simplesmente um dos grandes escapes do Cruz Azul e quase o resultado do Flamengo no primeiro tempo poderia terminar diferente do 1-1, né? E aí a gente tem o Dita aqui com a cara maléfica dele. Você olha a cara do negão desse aqui, particularmente se eu olho eu tremo, eu preciso falar. E olhar matador, hein, negão? Rapaz, uma mistura de Marinho com o Bruno Henrique, não sei. Mas esse é o Dita que fez uma boa partida no primeiro tempo, né? Eu resolvi selecionar esse momento aqui pra vocês, rapaziada, pra mostrar como que o Flamengo veio com a postura aí por grande parte do primeiro tempo. Na verdade, essa foi a postura do Flamengo pro primeiro tempo. Como o Flamengo se defendia. Então, com uma linha de 3 aqui, muitas vezes com o Bruno Henrique centralizado, às vezes alternando aqui, ó, o Samuel Lino com a Arrascaeta, mas sempre nessa linha de 3, com esse sistema defensivo do Cruz Azul. Às vezes montava a sua saída de bola com 3 defensores, né? Com um lateral às vezes escapando aqui como um meia, ou até às vezes o próprio meia podia pintar no ataque. Então sempre tem um time que tem bastante variação tática, não é um time bobo. Como o Flamengo estava sem a bola, quando o Flamengo estava com a bola, na verdade, o Cruz Azul pode observar todo no campo de ataque. Então, com exceção desse jogador aqui, que nesse print, né, tá fora do campo de ataque, né? Mas antes ele estava aqui também, então você pode ver todos os 11 jogadores do Cruz Azul aqui formando uma linha, muitas vezes, ó, 1, 2, 3, 4, 5 jogadores pressionando a saída do Flamengo. Então, é um jogo que com 8 minutos estava bastante estudado, né? O técnico Nicolás Lacarmon, que treinou o Cruzeiro em 2024 aí, com a passagem apagada, acabou saindo depois de perder a final do Campeonato Mineiro pro Atlético Mineiro e logo em seguida ser eliminado aí pro Souza da Paraíba. Não deixa nenhuma saudade pra torcida do Cruzeiro, mas teve tempo suficiente pra entender o tamanho do Flamengo e para entender como o Flamengo jogava, que já ali naquele modelo, naquele momento, ainda traz algumas raízes daquele time de 2024, principalmente o modelo de jogada do Flamengo, que é de posse de bola desde sempre, né? Com 12 minutos, a primeira chance mais clara do jogo, que é nesse chute do Rotonde aqui, ele vai acabar chutando bem pra fora, bem longe, mas assim, até os 12 minutos era um jogo mais estudado, porém mais propício pro próprio Cruz Azul, que teve mais chegadas com perigo. Então,
Era um jogo equilibrado, era um jogo que, o Cruz Azul dominou o Flamengo. Não, o Flamengo dominou o Cruz Azul? Também não. Mas no momento, até os 12 minutos aqui, o jogo estava mais provável pro Cruz Azul fazer o primeiro gol do que o Flamengo fazer o primeiro gol. Mas aos 14 minutos, o zagueirão do Cruz Azul aqui entrega o presente nos pés dele, que faz a sua melhor temporada da carreira, Jorge André Arrascaeta, e entrega essa pelotita aqui nos pés do uruguaio e, obviamente, ele não vai perdoar, né? Saiu na cara do goleirão aqui, não perdoou, deu tapinha pro lado, driblou o goleiro e chutou sem chances pro sistema defensivo do Cruz Azul aí, numa falha individual na saída de bola, que é característica do Cruz Azul, que não quis abandonar o seu modelo de jogo em momento nenhum. Então esse gol meio que cai como uma luva pro Flamengo, porque até esse primeiro momento de jogo aí, o Flamengo não era muito dominante no jogo. Não tava sofrendo, mas também não tava dominando. Então, pelas dadas circunstâncias, sair na frente pro Flamengo aqui foi meio que um presente, foi meio que uma dádiva, porque o Flamengo não estava muito próximo de marcar o primeiro gol. O Flamengo domina o primeiro tempo, a partir daí fica aquele jogo morno, o Rotondi responde logo em seguida com 4 minutos, dá um chute perigosíssimo aqui, que passa muito perto, essa bola vai vir aqui para fora, aqui, né, para essa direção aqui, para fora do gol, mas assim, um chute perigosíssimo. Então, com 4 minutos, o Cruz Azul já deu o seguinte recado: nós não fomos campeões da CONCACAF por acaso. A nossa liga pode não ser uma das mais fortes do mundo, mas não é algo que pode ser subestimada. Não vem de salto alto que o Flamengo vai ser punido, porque com 4 minutos eles chegaram novamente. Então, jogadas criadas do Cruz Azul até o momento, 2, e jogadas criadas do Flamengo, 0. Apesar do Flamengo estar ganhando, o gol do Flamengo foi dado. Então, o Cruz Azul, estatisticamente aqui, tinha mais domínio sobre o jogo do Flamengo ainda no primeiro tempo. Responde com 18 minutos. E aqui aos 41 minutos, rapaziada, eu tinha pausado aqui para selecionar esse lance, para mostrar para vocês quantos jogadores do Cruz Azul estavam chegando ao ataque. Eu não sabia que isso aqui ia originar o gol, mas observa isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores fora da área e mais 2 jogadores dentro da área. O Flamengo defendendo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então são 9 jogadores no sistema defensivo do Flamengo contra 6 do Cruz Azul atacando. Mas atacar com 6 jogadores contra o Flamengo é uma prova de que é um time que não abandona o seu modelo de jogo e de que é um time extremamente bem treinado, né? Então o Flamengo tinha 2 jogadores ali para tentar um chutão, alguma coisa. O Cruz Azul tinha um 3 contra 2 no sistema defensivo, então tinha vantagem no sistema defensivo e no sistema ofensivo ainda conseguiu chegar ao gol, né? Depois desse passe aqui, que chega pro nosso lateralzão. Na verdade não é o lateral, né? Ele vai cruzar na área e de cabeça o Cruz Azul sai na frente. Porém, no momento do passe aqui, você pode ver que estava impedido, né? Então, o Bandeira anula o gol. Léo Pereira pedindo impedimento e o gol é anulado. Mas apenas alguns minutos depois, acho que não chega nem a 3 minutos, depois de uma lambança aqui no sistema defensivo do Flamengo, e aqui não tem nem como a gente culpar, porque foi um lance bem acidental mesmo. Não dá nem pra dizer que foi um lance de desatenção e tal. Varela se choca aqui com o Pulgar, né? E aí a bola acaba sobrando para um cruzamento na área e o Sanches pega uma bola de primeira, coisa linda, golaço, empata a partida. Termina o primeiro tempo 1-1. Esse gol do Sanches é um gol no estilo mexicano, né? Estilo de time mexicano, realmente, um gol com raça, um gol com determinação aí, e de um gol de um Cruz Azul que dominou mais o primeiro tempo, que teve mais chances ofensivas do que o Flamengo. Nesse intervalo, né, que eu disse ali, entre o gol, entre o chute lá do Rotondi, né, aquele que eu acabei de mostrar e tal, esse chute do Rotondi, e os 41 minutos aqui onde acontece o primeiro gol impedido do Cruz Azul, obviamente o Flamengo conseguiu dominar o jogo, teve algumas chances, algumas chegadas ao ataque, mas nada surpreendente, nada que assustasse, nada que fizesse o goleiro fazer alguma defesa. Então, assim, ao meu ver, Cruz Azul mereceu o empate e merecia até a vitória no primeiro tempo. Não que o Flamengo tenha feito um mau primeiro tempo, mas o Cruz Azul foi melhor, teve mais chances, criou mais oportunidades, conseguiu impor mais o seu jogo, e aí o Flamengo vem pro segundo tempo, né? Então, a imagem do Bruno Henrique aí, e o placar de 1-1 com o gol do Arrascaeta aos 15 minutos e gol do Sanches aos 44. Começa o segundo tempo e aí o nosso professor Felipe Luiz, obviamente vendo que o time estava penando no sistema ofensivo, na questão de criatividade, mesmo que o Lino, o Felipe Luiz insiste bastante nele, de acordo com o próprio Felipe Luiz, porque ele considera ele um ótimo jogador, que tem boas alternativas, que cumpre o seu papel defensivo. A gente vê o Samuel Lino nos últimos jogos aí sendo um cara bem
burocrático, né? Nunca cria grandes jogadas. E foi assim no primeiro tempo desse jogo. E aí, obviamente, o Filipe Luís percebeu isso e coloca Gonzalo Plata no jogo. E aí, o que ele faz? Plata na ponta direita e traz o Carrascal, que estava meio que como um meia armador ali, para a ponta esquerda, já que ele já jogou assim, e foi assim que ele foi apelidado de Neymar colombiano, jogando na Colômbia e jogando no River Plate, né, rapaziada? E aí, a gente vem aqui, ó, pra como o Flamengo volta para esse segundo tempo, cara. Você pode observar se antes, no primeiro tempo, vocês lembram que o Flamengo fazia 2 blocos de 3 jogadores, agora o Flamengo faz um bloco com 4 jogadores, com a presença do Arrasca chegando mais aí para fechar essa saída de bola do Cruz Azul, que continua saindo com 3 jogadores, e aí o Flamengo consegue ter uma superioridade numérica aqui nesse trecho do campo, complicando ainda mais a saída do Cruz Azul. Então o Plata marcando aqui o lateral esquerdo, essa pressão aqui no bloco de defesa e o Carrascal fechando a outra ponta. Com isso, rapaziada, o Flamengo obliterou taticamente o Cruz Azul no segundo tempo. Se no primeiro tempo o Flamengo veio com uma postura de 2 blocos de 3, essa postura com um bloco de 4 lá ele. O Flamengo, você gosta do bloco de 4? Comenta aí, rapaziada. Mas assim, aulas e palestras do Filipe Luís, que quando merece ser criticado, é criticado. Mas é muito difícil você criticar o trabalho do Filipe Luís pela solidez que ele tem e pela leitura que esse cara tem do futebol. Então, o Cruz Azul não conseguiu jogar o segundo tempo. O Flamengo dominou, apagou, obliterou todo o sistema tático do Cruz Azul. Pode-se dizer que, talvez por cansaço, sim, eles deram tudo de si no primeiro tempo para talvez tentar resolver ou abrir uma vantagem no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, o Flamengo vem de 70 jogos, o Cruz Azul vem de 50. Então, assim, o Flamengo, se eles estão mais cansados de um jogo recente, o Flamengo está cansado de toda a temporada. Se for pesar aí, balancear, dá tudo aí mais ou menos igual. E aí o Flamengo, com esse bloco, com 4 jogadores, amassou o sistema defensivo, amassou aí o querido técnico do Cruz Azul. E aí a gente vê, rapaziada, aos 64 minutos, só dá Flamengo no jogo, mas sem perigo nenhum. E aí, Filipe Luís chama Cebolinha para o lugar de Carrascal, que fez uma partida apagada, considerando o nível que o Carrascal tem, a entrega que ele tem. Na final da Libertadores jogou muita bola, cara. E aí, teve uma partida apagada e às vezes um jogador estar apagado na partida não significa falta de entrega, ou que ele não quis jogar, ou que ele não estava bem no dia. Muitas vezes é porque o estilo de jogo dele não encaixou com aquele sistema do adversário. Então, porque o adversário montou uma estrutura para segurar o cara durante o primeiro tempo e ele se desgasta muito no primeiro tempo e aí no segundo tempo não consegue render quando vai para a ponta direita. Então, tem todos esses fatores, mas aí o Filipe Luís, inteligente como foi nessa partida, cara, não vou cansar de elogiar o Filipe Luís aqui, porque a partida dele foi uma partidaça desse técnico. E aí ele coloca Cebolinha no jogo. Você pode dizer, pô, Cebolinha deveria ter sido titular desde o primeiro minuto, tá pedindo passagem desde sempre. Eu concordo 100% com você, mas no futebol tem estratégias e estratégias. Sabendo que o Cruz Azul poderia vir com um time mais ofensivo no primeiro tempo, tentando dominar as ações, que iria se cansar, é excelente você ter um Cebolinha no banco como opção. Porque se a primeira estratégia de um jogo pelo chão não der certo, como foi com o Lino ou como foi com o Carrascal indo pra lá, você tem um cara que entra, que tem uma arrancada agora absurda, que o Cebolinha tá demonstrando nesses últimos jogos. Pela minha leitura, tá tentando mostrar que ainda tem futebol ou pra ficar no Flamengo ou pra sair, né, pra receber uma proposta. Ele deu uma entrevista recentemente aí, quando o jogador dá esse tipo de entrevista, geralmente que já tem proposta. Mas enfim, Cebolinha é uma opção tática absurda e ele entra acabando com o jogo, né? E aí, tem a opção de Cebolinha, que tem um chute de média, longa distância, mas que decidiu o jogo. Cebolinha decidiu o jogo hoje. Não foi com drible, não foi com chute, mas sim com passe e visão de jogo, né? Aí tá aí, Cebolinha entrando na partida. E aí, o Flamengo consegue crescer bastante no jogo. E aqui é um chute do Plata aos 70 minutos, que ele chuta e a bola passa rente ao travessão aqui, mas não entra, né? E aí, após o passe de Cebolinha, que quebra
3 linhas defensivas aí, cara, do Cruz Azul. Arrascaeta sai na cara do goleiro, tenta o passe aqui pro BH, a bola, o zagueiro consegue bloquear, mas depois a genialidade dele, ele faz mais um gol, 25 gols na temporada, absurdo. Aqui dá pra ver que a bola completamente entrou pro gol, né? O Arrasca já sai comemorando lá, o juizão mostrando aqui, ó, entrou, foi gol, não reclama comigo não. E aí, mais um gol de Arrascaeta, extremamente decisivo. Essa é a temporada dele, não só pelo nível que ele vem entregando, mas sim porque a bola tá procurando o cara. Tipo assim, sabe aquele ano que o cara tá abençoado, que tudo dá certo? Esse é o ano de Arrascaeta. Então, obviamente, nunca vou tirar o mérito do jogador pra acreditar em mística, né? Mas realmente é uma mistura das duas coisas, cara. Porque o que ele tá jogando é absurdo e o que a bola tá chegando pra ele decidir é absurdo, né? Uma prova disso é o primeiro gol, cara. O cara entrega a bola no pé dele. Poderia ser outro jogador, mas ele tava lá, ele foi feliz, ele dribla o goleiro, ele é competente. Ele é Jordan de Arrascaeta, sendo abraçado por seus companheiros. E este homem aqui acabou com a partida, né? Porque o passe que quebra as linhas é completamente absurdo dele mesmo. Cebolinha, né, rapaziada? E aí, aos 79 minutos, vem um caminhão de substituições aí, né? Dela Sus, Luiz Araújo, que vai entrar no lugar de Jorginho e Arrascaeta, que estavam cansados. E aí, cara, sendo bem sincero, o Cruz Azul tenta fazer uma coisa ou outra ali, bota o Faravelli no jogo, mas não adiantou muita coisa não, né? Esse momento, pelo desenho que foi o início do segundo tempo, a todo momento, a cada segundo, já se era de esperar que o Flamengo poderia abrir o terceiro gol. Então o Flamengo ficou muito mais perto do terceiro gol do que o Cruz Azul perto de empatar a partida. E aí, rapaziada, esse aqui é o lance, né? Com um passe, mais um passe do Cebolinha, quebrando. Aqui já não tinha uma linha, né? Aqui pode considerar um bloco e tal, mas quebrando um bloco e uma linha do Cruz Azul aí para infiltração do Luiz Araújo, que sai na cara do goleiro. E aí ele tem a opção aqui nesse momento de dar o passe, né? Mas ele opta por driblar. Talvez eu acho que ele pensou que o zagueiro ia dar um carrinho aqui, ó, para tentar bloquear o passe. Então ele tenta jogar no individual, aí acaba chutando em cima do goleiro que faz a defesa, né? E aí esse lance origina no escanteio e mais uma cabeçada do Flamengo, um lance fatal aí na temporada, um lance decisivo, né? Uma característica do Flamengo decisiva, com o Rodrigo Caio, que cumpre esse papel no Flamengo aí desses treinos. O Flamengo que há muito tempo, cara, nos seus momentos de baixa, né? Nos momentos que o Flamengo tava mal, mas eu não digo desde o Flamengo reestruturado de 19, não. O Flamengo de 18, 17, tinha um boato no Flamengo. Boato não, né? O fato de que todo escanteio pro adversário era pênalti. Então o escanteio durante muitos anos foi um terror pro Flamengo. E hoje é uma bênção. O Flamengo sempre consegue usufruir aí da altitude não, né? Da altura dos seus jogadores. O Flamengo tem uma média de altura bem maior do que a do Cruz Azul. O Cruz Azul tá entre 1,77, o Flamengo entre 1,82 por aí, 1,81, quase 82. Então o Flamengo usufrui aí. O Léo Ortiz consegue tirar do goleiro. Claramente ia ser gol, mas aí o Sanches tira com o ombro, né? Sanches muito bem na partida. Se ele fez o gol do Cruz Azul, e se o Flamengo faz isso aqui, matava o jogo. O Cruz Azul que ainda tentou dar um trabalhozinho ali, chegou com perigo na área algumas vezes, mas aí depois Saul entra aí no lugar de Eric Pulgar. Mais uma vez, jogou muita bola Eric Pulgar. E aí a gente entra no fator seguinte. Pulgar com a bola hoje jogou bem, mas errou alguns passes bobos, né? Que eu contei, foram 3. Mas defensivamente a entrega desse cara é absurda. Então assim, se você for colocar numa balança, os prós foram muito maiores que os contras, né? Então o Flamengo consegue vencer o Cruz Azul, ao meu ver, sem muito desgaste físico. Vai chegar bem para a próxima partida. Esse zagueirão aqui, o que ele tem de mal, o que ele tem de cara feia, o futebol dele é feio também, que ele quase entregou uma paçoca ali pro Flamengo, né? O BH até divide com o goleiro lá e depois o Plata chuta de direita e ninguém sabe se ele quis cruzar ou se ele quis fazer o gol, mas enfim. O Flamengo vence sem se desgastar, vai enfrentar o Pirâmides agora, né? E é de se esperar que o Flamengo possa sim ter um adversário um pouco mais fácil, um pouco menos complicado do que é o Cruz Azul. Então, o Flamengo caminha a passos largos aí para chegar à final contra o PSG. E aí,
como o Flamengo conseguiu poupar bastante seu time aqui, teve uma entrega, mas não foi um jogo extremamente cansativo pro Flamengo. O Flamengo ficou boa parte, 90% do segundo tempo, com a posse de bola. Então o Flamengo chega pro próximo jogo bem menos desgastado do que eu imaginava que chegaria. Mas é isso, rapaziada. Gostaram da análise aqui do Indiano Foot? Comentem sua opinião. Te espero aqui sempre nos pós-jogos do Flamengo. Vou tentar trazer sempre esses jogos aqui pra vocês, principalmente aqui do Mundial, né? E quando começar o Brasileirão, se vocês gostarem desse modelo aqui, a gente traz também quando começar a próxima temporada. Mas enfim, muito obrigado por tudo. Já vai chegando deixando o dedão no like aqui nesse vídeo. Se inscreve no canal. E é isso, tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, fui, tchau.